Um projeto de lei que altera as normas e agiliza o processo para a adoção de crianças e adolescentes no Brasil foi aprovado no Senado Federal. A proposta traz mudanças significativas no Estatuto da Criança e do Adolescente e formaliza a redução dos prazos nos procedimentos de adoção. Importante porque o processo de adoção já é um processo angustiante para as famílias, né? E que normalmente leva tempo, porque é realmente uma coisa que precisa de muito cuidado, de muita responsabilidade, né? Então essas mudanças são bem-vindas para aprimorar uma lei que a cada dia a gente nota que vem melhorando, mas que precisa ser aprimorada mesmo, né, para que facilite, né? O tema não é novidade no Senado. Já existe um projeto de lei que fixa o prazo da guarda provisória até a conclusão do processo de adoção, proposto pelo senador Aécio Neves, que também se posicionou favorável à nova proposta. Tem dois projetos de lei do senador Aécio Neves que visa modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente em 2 pontos. O primeiro diz respeito à guarda provisória. O que é a guarda provisória? É o primeiro momento de um processo de adoção, quando aquele adotante, né, que não precisa ser casal, pode ser uma pessoa solteira, né, mas que quando ele tem aquela criança, que ele pode levar a criança para viver em companhia dele, mas ainda não é pai. Aquela criança ainda não é filho, ele vai ser o guardião, é a guarda provisória. O que acontece até então? Essa guarda provisória, normalmente, ela é dada com um prazo. Ou ela é de 3 meses, ou ela é de 6 meses. Terminou esse prazo, mas ainda não terminou o processo de adoção, aquele adotante fica assim, ele dependendo do juiz renovar aquela guarda, de fazer o pedido, e essa questão do processo judicial é demorada. Então, essa proposta do senador Aécio Neves visa fixar essa guarda temporária até o final da adoção, e isso é um grande avanço. Aécio também trouxe a penalização para aqueles que devolvem crianças ou adolescentes durante e depois do chamado estágio de convivência, período em que as crianças e adolescentes convivem com as famílias que pretendem adotá-los. O outro projeto de lei, né, que merece destaque é aquele que visa penalizar aquele casal ou aquela pessoa, né, o adotante, que devolve a criança depois do estágio de convivência, né? O que é o estágio de convivência? Normalmente com crianças maiores de 4, 5 anos, né? O que a gente chama de adoção tardia, o juiz fixa um prazo de convivência mesmo. Então, é aquele prazo que você vai fazer um estágio, né? Às vezes a criança só fica com o adotante nos fins de semana, ou então durante as férias e tal, ou então ele fixa 6 meses, 8 meses, né? E que é como se fosse um treinamento. E o que acontece? Quando aquela criança ou aquele adolescente já está completamente envolvido, né, naquela família, completamente inserido, aquele casal ou aquela pessoa vai e devolve aquela criança como se fosse um objeto. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos advogados e ativistas da causa da adoção, mas os principais beneficiados são as milhares de crianças e adolescentes que lotam as instituições de acolhimento em todo o país. Bom, essas mudanças são muito bem-vindas porque o tempo corre contra as crianças e os adolescentes que estão dentro das instituições de acolhimento. Isso tem que ser rápido, a vida dessas crianças, desses adolescentes está passando e lugar de criança e de adolescente é do lado de uma família. O projeto também concede priorização à adoção de irmãos e crianças ou adolescentes portadores de alguma deficiência. Priorizar a adoção de grupos de irmãos e de crianças ou adolescentes com deficiência é de suma importância, porque normalmente esse grupo é preterido na adoção, né? Normalmente a maioria, a grande maioria, quer uma criança recém-nascida, branca, sem doença nenhuma. Né? Então, todos os grupos de adoção e todos os ativistas desse tema querem e buscam facilidades para quem adotar grupo de irmãos, porque o melhor é que irmãos não sejam separados e também priorizar a adoção de crianças com deficiência, né, que precisam mais do que qualquer uma família.